Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Estamos já alegres, né? Mais um momento de live para nós aprendermos juntos. Confesso para vocês que estou um pouquinho nervosa, mas vai dar certo. E nessa noite a gente tem um assunto muito interessante, muito maravilhoso para nós falarmos. Um assunto que eu posso dizer para vocês que traz aí um conteúdo para os empresários, empreendedores, e eu especifiquei para os barbeiros. Por que os barbeiros? Porque os barbeiros, normalmente eles traz exatamente, como é que eu posso dizer? Um relacionamento maior, né, com o seu cliente. Então nós vamos tratar hoje um pouco desse assunto. Vamos falar de dicas para um empreendedor de sucesso ter um bom relacionamento com os seus clientes. Mais uma pergunta, né? Mas algo aí bem interessante. E eu quero usar exatamente o barbeiro. O barbeiro. Por que o barbeiro? Porque o barbeiro, ele se relaciona bastante com o seu cliente, não é isso? E eu quero falar sobre essas dicas desse empreendedor, desse barbeiro, de um bom relacionamento com o seu cliente. Será que isso é interessante? Será que isso agrega valores para a nossa barbearia? Será que isso é importante para o meu crescimento, para o meu conhecimento? Pode ter certeza que sim, minha gente. E nessa noite, quem já está aí, eu quero agradecer sua presença. Eu já vi aqui que tem algumas pessoas já com a gente. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia de todos, tá bom? E eu quero fazer uma live aqui, gente, junto com vocês. Uma live exatamente bem específica nesse assunto. Um assunto simples, um assunto sobre dicas de um bom relacionamento com os seus clientes. E você talvez possa estar dizendo para si mesmo: mas eu nem tenho cliente ainda. Mas você pretende ter. Então, são dicas que você já pode agregar aí para a sua vida e já pode colocar alguns itens na sua vida, né? Por exemplo, vamos usar um barbeiro que normalmente vai conviver ou está bastante num convívio com as pessoas, como eu já falei anteriormente. Então, a primeira dica desse barbeiro seria: ele precisa ter uma identidade como pessoa. Interessante esse assunto, eu gostei muito. Confesso para vocês que quando eu defini um pouco a pesquisa que eu fiz, do estudo, eu fiquei assim, poxa vida, maravilhada com a clareza que chega, que abre a sua mente, o seu entendimento, né? Essa primeira dica, ele precisa ter uma identidade como pessoa. Que identidade seria essa? Vamos lá. Normalmente, por isso que eu preferi agregar o barbeiro. Por quê? Porque a gente trabalha muito com o barbeiro, então seria bem mais fácil a gente aí pegar a carona e agregar a tese do barbeiro para esse aprendizado. Ou seja, digamos, o barbeiro, quando está fazendo o curso, normalmente ele olha para algumas identificações ou algum item, conteúdo da identidade do professor dele, e automaticamente ele passa a admirar. Isso é normal, a gente olhar para aquele parceiro que já manda bem na tesoura, na máquina, no corte, né, num acabamento perfeito, e a gente olha. Eu, pelo menos, quando eu vejo
professor Chagas fazendo um acabamento no corte dele, eu fico babando, porque ele tem um acabamento perfeito. Então, eu sou muito detalhista, então quando eu vejo aquele corte finalizado, com um corte bem finalizado, eu fico assim, maravilhada. Mas o que é que eu vejo? Que o barbeiro, mesmo admirando o trabalho de um profissional, ele precisa criar para si mesmo, entendeu? Ele precisa criar para si mesmo a sua própria identidade, ou seja, ele precisa criar seu conteúdo, sua fórmula de trabalhar. Por quê? Porque se ele não criar sua identidade pessoal, ele pode se tornar alguém que copia as pessoas. E aí mora o grande perigo, porque se você não tem uma identidade, amanhã você pode ser uma pessoa que as pessoas não consigam nele ver. Por quê? Porque você não consegue ter uma identidade como barbeiro, como profissional, como pessoa, como amigo, como pai. Enfim, a gente pode agregar isso a tantas outras coisas, não é verdade? Então, esse barbeiro, ele precisa ter uma identidade como pessoa, ou seja, uma referência daquilo que ele é. Né? Tem aqueles barbeiros Maria vai com as outras, tudo que alguém diz, ele já diz, eu vou fazer do jeito que alguém está dizendo. É porque ele não tem uma identidade, ele ainda não se encontrou, aí ele copia o que as pessoas fazem. Então isso é muito perigoso. Então a primeira dica é: tenha uma identidade. A segunda dica, geralmente ele precisa ser uma pessoa amável. Complicado, não é não? Porque essa pessoa amável, ela... mas eu não sou uma pessoa amável. O que eu posso fazer? Eu posso aderir isso para mim? Eu posso conquistar isso? Posso dizer para você que sim. Depende de quê? A partir do momento que você tiver uma identidade e você entender que você precisa ser uma pessoa amável, educada com os seus clientes, você vai exatamente se tornar uma pessoa amável, educada, ter sábias respostas para o seu cliente. Você vai tratar exatamente ele bem. A pessoa amável, ele geralmente consegue desenvolver um melhor relacionamento. Existem pessoas que, como pessoa em si, ele é uma pessoa áspera no sentido de, tipo, ele tem problemas, aí ele tem dificuldade. Tem pessoas que têm dificuldade na sua casa de dar um bom dia, de tratar até mesmo a própria ambiente familiar, ele tem dificuldade de tratar bem. Então, normalmente, essas pessoas lá fora também, no seu ambiente de trabalho, ele vai agir da mesma forma. Então, isso é muito perigoso. Por quê? Porque existe exatamente algo que o que eu planto, eu colho. Então, se eu trato as pessoas mal, ou com indiferença, com palavras ásperas, é isso que eu vou receber de volta. Não é verdade? Eu posso perder cliente por causa de uma resposta mal dada ou mal educada, uma atitude impensada. Então, essas coisas, elas fluem muito na vida de um profissional. Eu estava aqui usando o termo barbeiro, mas na verdade a palavra correta ganchou agora. Eu trago a todos nós, né, esse conhecimento, essa questão da dica de ser uma pessoa amável, de tratar as pessoas bem. Quando eu trato alguém bem, eu estou dizendo exatamente para alguém que eu estou tratando ela como eu gostaria de ser tratada. Então, eu vou exatamente conquistar um tratamento amável, porque é aquilo que eu estou dando. Embora muitas das vezes a gente que trabalha com gente, com ser humano,
É bem complicado, minha gente. Você trata ele o melhor possível, mas quando ele reage com você assim de uma forma horrorosa. E você fica assim, nossa, o que foi que eu fiz? Eu tratei essa pessoa tão bem e ele agiu dessa forma. O que houve? Não se preocupe. Normalmente são pessoas que não têm exatamente uma identidade, ela não é amável, ela não conhece essa palavra amável, ela é egoísta, ou seja, ela quer ser bem tratada, mas não quer tratar bem as pessoas. Então essas pessoas, elas são sempre problemáticas para o convívio. Então se o barbeiro ou o profissional aderir essa questão do amável, temos que diferenciar essa questão do amável, né? Temos que ter sabedoria para ser amável também, porque, né, no sentido amável também nós podemos agir de forma, até mesmo sem intenção, mas alguém pode achar que eu posso ter outra intenção. Então eu tenho que ter maturidade também nessa intenção amável, nessa fórmula de tratar bem, né? Por exemplo, o profissional, ele não pode misturar muito essa questão de é o meu amigo que veio cortar o cabelo com liberdade, né? E tantas outras coisas. É sempre levar para o lado profissional. O amável, educado, que trata bem o que ele gostaria de receber, mas sempre diferenciando as coisas para que exatamente ela possa não amanhã trazer outros problemas sérios para ela. Então, a pessoa amável, ele geralmente consegue desenvolver um melhor relacionamento no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? Nossa segunda dica, fica aí essa questão de se tornar ou ser. Se você ainda não é, diga para você mesmo no espelho: eu sou uma pessoa amável, eu gosto de tratar bem, eu gosto de ser bem tratada. É muito top quando nós conseguimos chegar num ambiente que as pessoas nos recebem com muito respeito, com muita educação. Ela já lhe acomoda em algum lugar, ela, se tem alguém, ela lhe apresenta para alguém, ela já está dizendo: olha, aqui é fulano de tal, entendeu? Então assim, é muito amável quando você chega num ambiente que as pessoas realmente lhe trata com amor, com carinho, com respeito, principalmente. Então é muito adorável, porque normalmente a gente deseja até retornar a um lugar desse pela fórmula que somos tratados, né? Então a pessoa amável, ela consegue agregar muita coisa boa junto dela, né? A terceira dica é exatamente, ele tem maturidade do atendimento ao relacionamento. Olha que coisa interessante. Foi algo que eu também até coloquei aqui uma vírgula, né? Separei a questão do... Ele tem, o profissional ou o barbeiro, ele tem maturidade do atendimento dele ao relacionamento. Por isso que eu coloquei o barbeiro, porque o barbeiro normalmente ele sempre se relaciona mais com o cliente. A gente que trabalha com vendas, o nosso relacionamento é muito pouco. Eu falo a minha venda, a pessoa comprou, pagou, acabou o relacionamento. Ele vai embora, outra vez ele volta, é a mesma coisa, aquela coisa rápida. O barbeiro não, o barbeiro atende, aí ele vem com aquela... Muitas das vezes o camarada chega cheio de problemas, aí quer conversar com o barbeiro, quer desabafar, quer contar algo da vida dele. Aí naquele dia o barbeiro é psicólogo, é conselheiro, então ele cria um relacionamento com esse cliente. E é aí onde tem que entrar a maturidade dessa pessoa. Se lá no começo, que nós já falamos da identidade, você tem uma identidade, você é uma pessoa que é amável, trata as pessoas sempre bem, diferenciando cada detalhe do seu cotidiano. E principalmente sendo uma pessoa madura,
que diferencia seu atendimento ao relacionamento, porque ele sabe separar as coisas. Olha, ponto, vírgula, porque ele sabe separar as coisas. Ele influencia as pessoas que estão ao seu redor. Eu acho fantástica. Pessoas que conseguem influenciar o ambiente que ele está e as pessoas que estão ao seu redor. O Chagas, ele tem um dom muito precioso. As pessoas estão ali conversando com ele e de repente as pessoas estão tudo assim, paralisadas, olhando para ele. É uma graça que ele tem, um conhecimento que ele já adquiriu aí na área do professor, que ele consegue influenciar as pessoas a dar atenção para ele naquilo que ele está falando. Isso é muito maravilhoso, é conquistador, porque ele consegue conquistar o ambiente que ele está, com maturidade, com sabedoria, com uma palavra certa, tratando aquela pessoa conforme a situação de cada situação, mas não misturando. Muitas das vezes tem profissional que mistura liberdade com o profissionalismo. Aí aquele cliente já não respeita mais ele, aquele cliente nem consegue reconhecer o profissional que ele é por causa de... Estão conseguindo ouvir bem aí, gente? O celular aqui endoidou um pouquinho, mas deu pra gente conciliar a situação. Tá bem, tá aqui. E é isso aí. O profissional, quando ele tem essa identidade, quando ele consegue aderir essa maturidade dessa pessoa, o Jorge está dizendo que tá. Mas tá conectado também na rádio aqui, tô ouvindo. Amável, né? E principalmente quando ela tem uma identidade, então ela adquire essa maturidade que ela sabe diferenciar exatamente cada cliente. É incrível, a gente conhece, eu consigo identificar todos os alunos. Se alguém me perguntar assim, um histórico de um aluno, é inacreditável. Rapidez eu descrevo cada aluno, seja manhã, seja tarde, seja noite, eu consigo identificar todos eles. Porque sempre que eles estão na bancada, eu estou estudando eles. Se eles fazem uma coisa certa, eu estou sempre lá anotando. Fulano, ele tem atitudes muito legais. Nossa, ele varre até o ambiente do parceiro. Ele consegue varrer o outro lado da escola que não era para ele varrer, mas ele vai lá e agrega junto com o local que ele ia limpar. Ou seja, ele é aquela pessoa totalmente disponível. Aí eu consigo ver também aqueles que é desleixado, não tem material, é desorganizado, atende as pessoas mal, fica falando besteira na hora que está fazendo um corte. Essas pessoas normalmente eu não tenho coragem de indicar ela para barbearia nenhuma, porque durante o curso eu já consigo avaliar ela, e aí eu digo, Chagas, esse ser humano aí não tem condição de indicar. Então, quando normalmente o barbeiro tem uma boa conduta, sabe respeitar as pessoas que estão sobre a sua liderança, o parceiro que está do lado na sua bancada, então eu consigo ver que essa pessoa ela já tem sim uma boa oportunidade de ir para o mercado, pelo fato de identificar que ela tem uma identidade, que ela é uma pessoa amável com as pessoas, justa naquilo que vive. Então tudo isso são valores que parecem pequenos, mas que trazem muitos valores para a vida, né? Para o cotidiano, para o dia a dia. Então isso é muito importante quando o profissional ele tem maturidade. Essa maturidade nós podemos usar ela em muitas outras coisas, como tipo o profissional ser aquela pessoa que sabe usar o argumento certo, ele tem maturidade para atender um cliente, dizer um não para ele na hora necessária, ou até mesmo acolher na hora que é necessária, sem misturar as coisas, né?
Porque quando você dá uma liberdade misturada com aquela liberdade que vai perdendo os valores do respeito, então aquele cliente já não te vê mais nem como profissional, ele te vê como aquele amigo. Não é meu amigo, eu vim cortar o cabelo lá no meu amigo. Aí ele já não trata você como o profissional que você é. Então isso é perigoso. Então nós precisamos ter uma identidade para que esse relacionamento profissional sempre venha ter essa maturidade na sua vida, e as pessoas vão sempre estar olhando para você com bons olhos. Ela vai sempre ver você como uma pessoa que valoriza o seu trabalho, como uma pessoa que cuida do ambiente que você habita, como uma pessoa que valoriza as pessoas como elas são, sem acepção ou diferencial de pessoas. Tipo, chegou o rico ou o pobre na sua barbearia, você não pode tratar ele. Aí o fulano chegou no Hilux, eu vou chamar ele de doutor. Muitas das vezes ele pode nem ser, né? Não é porque tem uma Hilux que vai dizer que o cara é doutor, ou que ele é uma boa pessoa de bom índole, né? Um carro ou uma casa não diz nada. O que diz quem você é a sua identidade. São as suas atitudes que vai dizer quem você é. Muitas das vezes eu posso dizer o que eu quero, mas a minha atitude vai provar quem eu sou. Então isso é muito perigoso, porque eu posso dizer o que bem me der na telha, mas a minha atitude pode mostrar para alguém exatamente o contrário daquilo que eu disse. Então isso é perigoso, porque quando você vê uma pessoa dizer uma coisa, mas faz outra, normalmente essa pessoa não tem identidade. Ela ainda está se procurando, ela ainda está tentando se achar. E isso é bem problemático, porque essas pessoas, elas têm dificuldade de se relacionar com as pessoas. Você já conheceu aquela pessoa que tem dificuldade de dar um bom dia, de oferecer um copo de água para alguém, ou até dar um adeus a alguém numa saída? Você já conheceu pessoas assim? Eu conheço um monte. E eu digo para você, essas pessoas, normalmente elas já têm problema desde a sua casa. E já dizia a minha avó que os costumes de casa ele leva à praça. Ou seja, se em casa eu sou uma pessoa que não tem bons costumes, normalmente lá fora eu vou agir da mesma forma. Se na minha casa eu consigo tratar as pessoas do meu ambiente bem, eu as respeito, cuido dela, então lá fora eu vou ser essa pessoa, eu vou cuidar bem, eu vou tratar bem, eu vou exatamente dar para ela o que eu queria receber, e assim sucessivamente, né? Então isso é uma coisa que influencia, que leva, uma coisa vai levando a outra coisa, e isso depende muito de você mesmo querer. Tem pessoas que dizem, eu morri assim, nasci assim, vou morrer assim. Complicado. O ser humano, quando age dessa forma, ele está sendo ignorante consigo mesmo. Então, o ser humano, ele, para ser uma pessoa amável, ele precisa buscar em si mesmo esforço de ser gentil com as pessoas, não ser falsa. Mas é por isso que ele precisa de uma identidade. Normalmente os falsos, ele não tem identidade. A pessoa falsa, ele sempre copia alguém. As mulheres falsas, elas são assim. Ela vê uma mulher mais bonita, a cor de um cabelo mais bonita, ela diz assim, eu vou fazer de tudo para deixar o meu cabelo mais bonito do que o dela. Ou seja, ela não tem uma identidade. Ela está sempre copiando o cabelo da fulana, da cicrana. Ela está colocando uns cílios maior para dizer que é mais bonita. Aí eu fiz lá no salão fulano de tal e coisa e tal. Ela está sempre buscando o status. Por quê? Porque ela não tem uma identidade. Mas a mulher em si, quando ela tem uma identidade, pode ter milhares de mulheres bonitas, belíssimas do seu lado. Ela dá aquela olhada
mas ela se sente superior. Por quê? Exatamente. Ela tem uma identidade, então ela não tem com o que se preocupar. Ela sabe o que ela planta, ela sabe o que ela vai colher, ela sabe exatamente ter maturidade para conciliar as coisas no ambiente que ela está. Então ela não se preocupa muito com esses detalhes. O homem, do mesmo jeito. O homem maduro, o homem amável, o homem inteligente, ele chega num ambiente profissionalmente, pode ter o cara mais fera da situação, mas ele tem a identidade dele. Ele é ele. Entendeu? Então ele não vai se preocupar, né? Eu tenho que fazer um corte melhor do que o fulano para ele achar que eu sou melhor do que ele. Não, eu preciso arrasar no workshop fulano de tal, que é para as pessoas saberem que eu sou o cara. Normalmente esse barbeiro não tem identidade. Esse barbeiro, normalmente ele está aí copiando pessoas, ele está buscando ainda em ser humano alguma coisa para agregar na vida dele, para ele poder fazer alguma coisa. Mas o profissional em si, ele tem maturidade, aí ele então não precisa estar buscando em alguém, no A, no B, no C, coisas que muitas das vezes não é nem aquilo que ele gosta. Mas ele busca ter, aí eu vou usar aquela roupa, porque fulano usa uma roupa assim, assim. Eu conheço mulheres, eu nem posso dizer quem, né? Eu conheço mulheres que se ela vê uma mulher com um vestido, ela vai lá e compra um semelhante. Se ela vê a mulher com um relógio, ela vai lá e compra um também, do mesmo jeito. Se ela vê um brinco, aquele brinco é top, eu quero um do mesmo jeito. Aquele colar é arrasante, eu quero um do mesmo jeito. Não tem identidade. Ela ainda está buscando nas pessoas algo que agregue a vida dela para ela ser alguém. E normalmente essas pessoas são frustradas, são recalcadas, são mal amadas, são ásperas em palavras, porque elas não conseguem ter uma identidade. Então, a palavra-chave nessa noite, para nós, profissional, seja barbeiro, seja cabeleireiro, seja cantor, seja pintor, seja o pedreiro, seja o garçom, seja o empresário, seja quem você for, meu amigo. Tenha uma identidade naquilo que você é, naquilo que você faz, naquilo que você gosta. Seja você naquilo que você gosta de ser. Eu gosto de ser uma pessoa alegre e introvertida, mas dentro da minha alegria eu concilio as coisas, eu consigo separar as coisas. Isso chama-se maturidade de relacionamento. Eu consigo me relacionar com todas as pessoas sem aderir problemas para a minha vida, né? Por quê? Porque eu sei conciliar as coisas, eu sei conviver com elas. Então, o segredo em tudo isso chama-se maturidade. Tem mulher que trabalha com o esposo e ela tá sempre brigando com o marido, se ela vê até mesmo uma mulher ao redor dele. Isso é complicado. Falta maturidade no relacionamento. Para quê? Para que essa mulher, quando ela tem uma identidade, é lógico, ela pode até... essa coisa, a mulher quando tem 5 mulheres juntas, é incrível. Elas conseguem se olhar, ela consegue se elogiar, mas muitas delas, a maioria de 5, normalmente 4, se copia. Uma sai de boa do meio da turma, porque ela tem uma identidade, ela está sempre num nível que não se preocupa em ser alguém, porque ela já é alguém, né? Então isso é muito complicado, porque isso as pessoas podem dizer assim: Cássia, mas isso as pessoas adquirem, não é não? Ou ela já nasceu assim? Não, depende de você, é você que tem que buscar isso para você. É um relacionamento que normalmente é como eu disse,
Se você não agrega ele mesmo até na sua vida pessoal, desde casa a chegar no seu trabalho, você vai ser essa pessoa, né? Então você precisa conciliar, você precisa rever o conceito dessa questão da maturidade, do conhecimento, da sabedoria. Tudo isso agrega-se em situações que nos leva a ir para frente e sermos pessoa melhor. Nós estamos vivendo num tempo tão escasso, tão difícil, onde as pessoas estão se tornando, cada dia que passa, aquele ser humano que eu penso em mim, eu estou bem, eu comi, eu dormi, eu tenho uma casa, eu tenho um carro para andar e o resto que se exploda. A humanidade está mais ou menos assim. Mas nós precisamos, exatamente como ser humano, analisar os nossos conceitos, as nossas atitudes, o que eu estou plantando hoje, o que eu desejo colher daqui 5 anos. Você já pensou hoje, como barbeiro, o que você quer ser daqui 5 anos? Aí eu te pergunto, o que você está fazendo hoje para você colher daqui 5 anos? Né? É uma pergunta bem interessante. É algo que deixa nós a despertar, a analisar a nossa vida como pessoa, como ser humano, como profissional, como amigo, como marido, como mulher, como filho. O que nós estamos plantando? O que eu estou gerando? O que o meu sonho hoje desperta dentro de mim? Mas o que eu estou plantando para esse sonho amanhã ser colhido? Eu tenho algo comigo, queridos. As pessoas podem dizer o que quiser de mim, mas eu sei o que eu planto. Quando eu vejo uma pessoa indo numa rede social, soltando uma indireta, dizendo uma coisa até mesmo feia a meu respeito, eu não me preocupo, porque eu sei o que eu planto no meu dia a dia, né? Então isso é muito importante, quando nós sabemos o que nós planta. A plantação é algo que eu escolho o que eu planto. Mas eu tenho que lembrar que daqui 5 anos, quando eu desejar essa colheita, eu tenho que lembrar o que eu plantei lá 5 anos atrás. Aí eu quero ser um profissional de sucesso, bem relacionado, a minha empresa evoluindo, eu quero ter trocado o meu carro, eu quero estar viajando com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, eu quero fazer um investimento de patrimônio muito melhor do que eu consegui fazer em 2021. Então você precisa analisar hoje o que você está plantando hoje, para exatamente amanhã você poder querer adquirir essa colheita, tá bom? Então fica aí essas dicas que talvez para 1 ou 2 ou 3 seja bobagem, mas eu diria que hoje essa live ela tem um sentido, um propósito muito importante, de nós se examinar, se avaliar como profissional, como pessoa, como amigo. O que eu posso fazer diante de uma sociedade corrompida por maus costumes, por más atitudes, exatamente pela falta de amor das pessoas? O que eu posso fazer? O que eu posso agregar na minha vida para que amanhã eu esteja tendo uma colheita favorável? Para que as pessoas que estejam ao meu redor, elas estejam sendo influenciadas por coisas boas, por sentimentos nobres, por uma colheita também favorável, porque a quem estava ao meu redor encontrou isso na minha pessoa. Eu já fui uma pessoa muito vazia, muito seca, eu não conseguia amar ninguém, eu não conseguia dizer que o amor existe para alguém. Mas eu agradeço demais a Deus por ter me dado a oportunidade de conhecer
essa verdadeira alegria de amar, de poder ser importante, de conseguir influenciar as pessoas que estão ao seu redor para lhe amar também. Isso é maravilhoso, minha gente. Olha, eu ganho o meu dia quando eu vejo alguém na escola dizer: eu quero agradecer a dona Cássia por isso, pelo aquilo. Aquilo me dá motivos para se tornar, cada dia que passa, uma gerente melhor, uma funcionária melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma amiga melhor. E é isso que nós temos que agregar na nossa vida, meus queridos. Valores que amanhã vai te gerar valores e crescimento que vai evoluir tua vida profissionalmente, sentimentalmente, em todos os sentidos da sua vida. Tá bom? Então, já quero deixar um beijo no coração de todos, dizer que se você gostou, se teve algo que trouxe algo de bom para a sua vida, compartilhe essa live. Essa live normalmente vai lá para o meu canal também, Cássia Moura. Depois, se você quiser ir lá e compartilhar com teus amigos, se inscrever lá no canal, dar uma força lá. Eu tenho poucos inscritos, acho que eu tenho entre 29 e 30 ainda, não sei. Mas se você desejar ir lá e deixar um likezinho para dar uma força ao canal, se inscrever, convida amigos também para assistir essa live, eu te agradeço demais, tá bom? Então fica aí essa dica de hoje para uma semana vitoriosa, para uma semana abençoada, iluminada. Abençoado nós já somos, iluminados também, mas que a cada dia Deus possa continuar nos ajudando e nos dando sabedoria, que é o que a gente mais precisa para o nosso dia a dia. Amém? Então fica aí essa dica preciosa.